Olá, boa tarde. Os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, conversam neste momento com os jornalistas sobre combustíveis. Acompanhe ao vivo com a gente. Dia 31 de dezembro de 2022 e foi estendido até 28 de fevereiro de 2023. Então, é sobre isso que nós estamos tratando. Eu queria situar vocês, primeiro, em relação ao que interessa dizer ao país. Nós estamos, desde o começo do ano, na verdade, desde antes da posse, nós estamos com um objetivo claro, que é, basicamente, recompor o orçamento público, do ponto de vista do dispêndio, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista das receitas. A PEC da transição foi aprovada justamente para garantir que os compromissos firmados o ano passado, em relação ao salário mínimo reajustado acima da inflação, correção da tabela do imposto de renda, começando com a desoneração do trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, a questão da liberação do Bolsa Família, sobretudo garantindo para cada criança brasileira R$150 por mês de adicional em relação ao programa anterior, a questão da retomada das obras paradas, da reativação do Minha Casa Minha Vida, farmácia popular. Tudo isso foi contemplado, inclusive com a ajuda do então senador Alexandre Silveira, que foi o relator da PEC da transição no Senado Federal. Todos esses dispêndios foram recompostos na PEC da transição. E, a partir do dia 1º de janeiro, nós começamos a fazer gestão no sentido de recompor as receitas. Por favor. Recompor as receitas que foram prejudicadas com as decisões tomadas por ocasião do processo eleitoral por um governo que visava reverter um quadro desfavorável, um quadro que lhe desfavorecia, e tentando reverter esse quadro com medidas demagógicas de última hora que prejudicaram muito a sustentabilidade fiscal do país para o ano de 2023. Então, só recapitulando, nosso objetivo desde o começo do governo e até mesmo antes do começo do governo, em tratativas com o Congresso Nacional, era recompor o orçamento federal do ponto de vista de receitas e despesas. O presidente Lula, na passagem de governo, decidiu prorrogar a desoneração que terminava no dia 31 até 28 de fevereiro. Dentre outras coisas, porque havia rumores em Brasília de uma tentativa de golpe de Estado. E aqueles rumores nos fizeram ter cautela e não estimular, né, as pessoas que estavam eventualmente desagradadas pelo resultado eleitoral a fazer o que vieram a fazer no dia 8 de janeiro. Além disso, além dos rumores de golpe de Estado que circulavam em Brasília, havia a questão da posse do novo presidente da Petrobras, que só aconteceu recentemente. Então, por essas razões, e apenas essas razões, o presidente decidiu estender a desoneração da gasolina e do etanol até 28 de fevereiro e do diesel e do gás de cozinha por um ano, até o final de 2023. Estou recapitulando para que vocês possam situar do que nós estamos falando aqui. Muito bem, venceu o prazo. Então, agora eu estou dando a público a decisão que o presidente tomou, com base em todas as informações que ele recebeu ao longo da última semana, para afirmar a sua posição a respeito do que ele considera o mais justo fazer nesse momento. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a decisão foi tomada hoje, porque nós queríamos tomar a decisão depois que a Petrobras dissesse qual é o preço para o próximo mês desses dois combustíveis, da gasolina e do álcool, né?
e do diesel também. E a Petrobras acabou de anunciar hoje, então nós esperamos para anunciar, vocês estavam aqui há 2 dias aguardando uma definição, e o que eu e o ministro Alexandre ponderamos ao presidente é que não faria sentido a gente tomar uma decisão depois do anúncio dos preços da Petrobras. Então, era o melhor esperar a Petrobras tomar um posicionamento sobre os preços de março, e aí nós tomaríamos a decisão sobre a questão da reoneração. Isso foi acatado pelo presidente, que aguardou, então, a manifestação hoje ao meio-dia do Comitê de Preços da Petrobras, que seguiu rigorosamente as regras estabelecidas pela própria empresa. Havia também, no noticiário dessa semana e da semana passada, uma expectativa de que a queda do preço dos combustíveis pela Petrobras pudesse ser maior do que a que foi anunciada hoje. O jornal Valor Econômico chegou a noticiar, por relatório de especialistas na área, que havia espaço para redução de até 25 centavos no preço da gasolina. Se não me engano, não mencionava o espaço do diesel, que também estava sendo considerado. Nós aguardamos a Petrobras se manifestar, né? O ministro Alexandre, junto ao secretário executivo aqui do Ministério da Fazenda, foram à Petrobras, né, em busca dessas informações, e voltaram com a decisão da empresa para que fosse levada ao presidente da República para que ele tomasse a decisão que ele hoje tomou. E recebemos, então, da parte do presidente da empresa, a notícia de que a gasolina foi reduzida em 13 centavos e o diesel em 8 centavos. Lembrando que o diesel está desonerado até o final do ano. Portanto, o preço do diesel deve cair, porque não haverá reoneração do diesel. E o diesel tem um impacto muito importante na cadeia produtiva. Então, tem um efeito deflacionário importante, porque as mercadorias no Brasil, né, e as pessoas são transportadas, em geral, por ônibus e caminhões a diesel. Então, você tem um impacto importante na distribuição de mercadorias, né, no transporte intermunicipal, interestadual, e isso tem um impacto positivo sobre a inflação. E, além de tudo, caiu 13 centavos o preço da gasolina, sendo que a nossa expectativa era maior, lembrando que não se está discutindo a política de preço da Petrobras. Eu disse e repito, o que nós fizemos foi aguardar a decisão da empresa sobre os preços de março para tomar a nossa decisão em relação à reoneração. Tá certo? O que faz todo o sentido, né? Até para orientar a sociedade em relação a isso. Dito isso, queria fazer também uma observação adicional, que a emenda constitucional 123, ela estabelece que o diferencial de alíquota entre gasolina e etanol, quando da reoneração, deveria respeitar os preços, as alíquotas vigentes em 15 de maio de 2021. Tá certo? Então, na época... Perdão, 22. Na época, o PIS/COFINS da gasolina era 69 centavos e o PIS/COFINS do etanol era 24 centavos. Portanto, a diferença era de 45 centavos. O que a emenda constitucional pretende é que, com o fim da desoneração previsto para dia 31 de dezembro, quando da reoneração, esse diferencial de alíquotas fosse respeitado. É o que está sendo feito nesse momento. A reoneração da gasolina será de 47 centavos, o que, com desconto de 13 centavos da Petrobras, dá um saldo líquido de 34 centavos, ok? E a reoneração do etanol será de 2 centavos, mantendo a diferença de 45 centavos. Então, 47 na gasolina menos os 13, 2 centavos no etanol, que aí não é política de preço da Petrobras, e o diesel, que caiu 8 centavos, e como não há reoneração, aí nós estamos falando de uma queda de preço do diesel nessa proporção.
porque não há o diesel está desonerado até o final do ano. Dito isso, cabe-me informar o seguinte: nós estamos com o compromisso de recuperar as receitas que foram perdidas ao longo do processo eleitoral, repito, por razões demagógicas. Única e exclusivamente, esperou-se até a 1/10 hora e às vésperas da eleição se tomou uma medida para tentar reverter o quadro eleitoral que era desfavorável ao então governo. Essa reoneração prevê, desde o dia 12 de janeiro, né, para cumprir as metas fiscais estabelecidas voluntariamente pelo Ministério da Fazenda. Digo isso porque o orçamento prevê um déficit de 231 bilhões de reais. E nós nos comprometemos a reduzir esse déficit este ano para menos de 1% do Produto Interno Bruto. Aguardando que o Congresso Nacional aprove a reforma tributária e nós venhamos a ter equilíbrio fiscal a partir do ano que vem. Esse é o objetivo. E para compensar essa diferença entre os 69 centavos de maio do ano passado e os 47 centavos desse ano, pelos próximos 4 meses, mais os 24 centavos, menos os 2 centavos do etanol, o Ministério das Minas e Energia fez uma análise por recomendação da Casa Civil e resolveu recompor essa diferença pelos próximos 4 meses, aplicando um imposto de exportação sobre óleo cru. 4 meses. Para a recomposição daquilo que havia sido previsto em 28 de janeiro. Ao final de 4 meses, o Congresso Nacional vai deliberar, quando da aprovação ou da caducidade da medida provisória, o retorno de 47 para 69, de 2 para 24, ou a manutenção do imposto de exportação. É isso que está sendo endereçado para o Congresso Nacional. Mas a MP só prevê 4 meses de imposto sobre exportação de óleo cru para cumprimento dos compromissos assumidos por mim e pelo presidente da República no dia 12 de janeiro de 2023, com vistas a concluir o ano com um déficit inferior a 1% e com o arcabouço fiscal e a reforma tributária aprovada até o final do ano, para a gente restabelecer o equilíbrio necessário para o país voltar a crescer. Lembro que essas medidas estão sendo tomadas, inclusive, porque na ata do próprio Banco Central está dito que isso é condição para o início da redução das taxas de juros no Brasil. E as taxas de juros no Brasil estão produzindo muitos malefícios para a nossa economia. Todos nós sabemos e estamos acompanhando isso. As taxas de juros do Brasil são as mais altas do mundo, estão produzindo efeitos perversos sobre a economia, existe um problema no crédito, existe um problema do horizonte de crescimento da economia. Todo mundo, o país inteiro está unido em torno dessa causa, que é a redução das taxas de juros. As empresas estão nos procurando, o agronegócio, o comércio, a indústria, todo o setor produtivo anseia por isso e, portanto, nós estamos dando uma resposta para o setor produtivo de que o governo vai fazer a sua parte, esperando que a autoridade monetária reaja da maneira como previsto nas atas do Banco Central. Então, o nosso desejo é que, repito pela enésima vez, a política monetária e a política fiscal se harmonizem em torno de um projeto de desenvolvimento que permita garantir a segurança jurídica dos direitos sociais que foram defendidos na campanha eleitoral e que já estão sendo garantidos pelo atual governo. Relembro cada um deles que já foram anunciados. Reajuste do salário mínimo acima da inflação, depois de 7 anos. Reajuste da tabela do imposto de renda, depois de 7 anos.
isenção esse ano de quem ganha até 2 salários mínimos de imposto de renda, né? Recomposição da merenda escolar, Minha Casa Minha Vida, tudo que estava represado, nós estamos conseguindo administrar com o orçamento aprovado. Mas a condição para que isso seja sustentável é de que a gente consiga ter um nível de receitas, né, compatível com o nível de despesas. E ninguém está falando em aumento de carga tributária. Nós não estamos pensando em aumento de carga tributária. Nós estamos pensando em recomposição do orçamento, do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. Se vocês pegarem a trajetória, a série histórica do dispêndio da União em relação ao Produto Interno Bruto, vocês vão ver que a nossa meta é chegar ao patamar histórico das últimas décadas em relação ao Produto Interno Bruto. Nós não estamos nem onerando a mais e nem tendo um dispêndio maior do que essa média histórica, com vistas ao equilíbrio orçamentário e garantindo que a autoridade monetária tenha legitimidade e vontade de fazer a sua parte nesse arranjo para a economia crescer. Porque é a economia crescendo é que nós vamos resolver os problemas desse país. A economia está há 10 anos estagnada. E teve um suspiro o ano passado pela quantidade de dinheiro que foi, né, utilizado no processo eleitoral. E nos legou uma taxa de juros de 13,75 por ano. Então, isso é insustentável. Então, o esforço do governo é buscar essa sustentabilidade e garantir os compromissos de campanha que são de responsabilidade social com responsabilidade fiscal. O presidente não cansa de repetir que ele não vê essas coisas como separadas. Você atender a população como nós estamos atendendo não é incompatível com responsabilidade fiscal. E todos os compromissos de campanha estão mantidos, reafirmados e serão buscados. Termino, para passar a palavra para o ministro Alexandre, dizendo que essa solução ela atendeu a um princípio ambiental, porque nós estamos favorecendo o consumo de um combustível não fóssil, portanto, um combustível muito menos poluente do que a gasolina, restabelecendo o diferencial de alíquota previsto na Constituição. Segundo lugar, oneração está diminuindo o preço do diesel e aumentando muito pouco o preço da gasolina, muito aquém do que os analistas de mercado sugeriam, né? Em terceiro lugar, responsabilidade fiscal. Então, tanto do ponto de vista fiscal, econômico, quanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista ambiental, essa medida vai ao encontro, né, do desejo da área econômica de criar um ambiente favorável aos negócios no Brasil e ao crescimento com sustentabilidade ambiental. Eu vou passar a palavra para o ministro Alexandre e aí vocês, se tiver alguma dúvida a respeito do que eu falei, fiquem à vontade e vamos abrir para algumas perguntas depois da fala dele. Ministro. Na verdade, o ministro Haddad foi tão didático e assertivo que deixou pouco a acrescentar, mas apenas destacar que o que nós estamos, na verdade, fazendo hoje é corrigindo uma distorção onde, uma medida eleitoreira, criou-se um mecanismo contra a população brasileira. Criou um mecanismo tributário para poder financiar acionistas de grandes petroleiras. Tirou dinheiro de recursos tributários para que nós temos e que são destinados ao uso para educação, moradia, combate à fome, à miséria, para financiar esses anúncios cada vez maiores de distribuição de dividendos de grandes petroleiras. Então, eu acho que hoje nós damos um passo fundamental, por orientação do presidente Lula, para poder corrigir uma distorção, para que nós possamos, de forma com responsabilidade fiscal, mas com também esse foco de devolver ao povo brasileiro a dignidade tirada nos últimos anos, damos um passo importantíssimo para poder voltar a ter estabilidade econômica no país, redução de taxa de juros, como disse o ministro Haddad,
e condições de gerar emprego e renda. Então, essa é a síntese da medida que nós estamos tomando, sinergizados em conjunto hoje, sob a liderança do presidente Lula. Vou analisar algumas perguntas. Oi, ministro. Fernanda Trisotto, do jornal O Globo. Eu queria pedir para o senhor detalhar um pouco melhor como que vão ficar as novas alíquotas. O senhor falou dos valores em centavos para a gasolina e para o etanol, mas não necessariamente esse valor vai chegar ao consumidor. Se o senhor pudesse detalhar melhor as alíquotas e se a Fazenda fez alguma projeção do impacto para o consumidor na bomba, né, de combustível, eu também queria saber. E se você puder explicar melhor o imposto de exportação, como que vai funcionar esses 4 meses, como é que vai ser a majoração da alíquota, também queria mais detalhamento, por favor. Tá bem. Se você pegar a situação de maio do ano passado, ela está restabelecida parcialmente. Na época, nós tínhamos 69 centavos de valor, a gente chama de ad rem, né? Quando não é um percentual, né? Quando é um valor fixo, ele era de 69 centavos, está estabelecido em 47, justamente no momento em que a gasolina cai 13. Então, o saldo líquido, né, entre preço e alíquota é de 34 centavos, como nos pediu o presidente Lula, né, no dia de ontem, para a gente fazer os cálculos para que fosse poupado o consumidor. Né, e no caso do etanol, bom, aí é quase simbólico, né, porque nós estamos falando de 2 centavos, é justamente a diferença de alíquotas em maio de 2022, que era de 69 contra 24, que é 45 centavos a de rem, né, alíquota fixa, e de 47 para 2 é exatamente a mesma alíquota. Então, nós estamos restabelecendo o diferencial das duas alíquotas. A questão na bomba depende muito um pouco também da estrutura do mercado. Né, o ministro Alexandre até vai entrar em contato com o CAD, porque é importante também você evitar que, na ponta, se apropriem do ganho para o contribuinte, tanto no que diz respeito ao diesel, cujo preço deveria cair, né, pelo anúncio da Petrobras, quanto no que diz respeito ao etanol, que o diferencial com a gasolina fica grande e não é o caso de subir o etanol, o que vai subir a gasolina, porque só 2 centavos por litro é o que deveria impactar na ponta, garantindo ao consumidor de etanol uma vantagem sobre o consumo de gasolina. Então, essa é a equação que foi encontrada. E sobre o imposto de exportação, vou pedir para o ministro Alexandre falar sobre. Na verdade, há uma política hoje nacional e que nós queremos buscar corrigi-la. Então, hoje, na verdade, o imposto de importação, que é um imposto regulatório, ele vem também de encontro com o interesse técnico do Ministério de Minas e Energia. Nós vamos ter com isso a oportunidade de atrair investimentos, não só da Petrobras, mas de outras petroleiras para o refino interno. Hoje, todo o nosso óleo exportado é com alíquota zero. Então, isso pode despertar agora também o interesse de investimentos maiores no refino no próprio Brasil, melhorando e dando uma oportunidade de geração de emprego e renda. Isso é fundamental. E, como disse o ministro Haddad, na questão do estímulo ambiental, nesse momento onde o mundo discute a importância da transição energética, e nós somos um exemplo, o Brasil, de uma matriz limpa, tanto do setor de energia elétrica, que tem 87% da matriz limpa, quanto do setor como um todo, que tem 46% de energia limpa. Nós estamos conversando com as entidades, estamos conversando com o CAD, com o presidente do CAD, o Alexandre, para que esse estímulo à energia limpa chegue realmente à produção. Ou seja, o que nós queremos é ampliar a galonagem, ampliar a produção. Nós sabemos que no crescimento
Da cana-de-açúcar, nós temos captação de carbono, e isso é fundamental. Então, nós vamos trabalhar de forma muito contundente para que esse estímulo ao etanol faça com que gere divisas internas e geração de emprego e renda. Só para... A alíquota hoje é zero. Será de 9%. 9,2% é isso, né? Só uma coisa importante, para que vocês tenham uma ideia do que isso significa. Em termos da Petrobras, a nossa estimativa, que vai se tornar mais visível ao longo da semana, porque a Petrobras vai divulgar os seus indicadores, o seu balanço do ano passado, do ponto de vista da Petrobras, a estimativa é que isso represente 1% do lucro da empresa. 1% do lucro da empresa. É essa a estimativa que consta da medida provisória. Então, não tem nenhuma razão, sabe? A Petrobras amanhã vai anunciar o seu balanço. Petrobras, que com essa política de preços, ela representa... Façam uma conta de quanto o lucro da Petrobras num ano representa do seu valor de mercado. Vocês vão ter uma referência boa para saber o que isso significa para o país. Nossa estimativa, feita aqui pela Fazenda, a ser confirmada pelos resultados que vão ser divulgados, é de que isso vai representar alguma coisa em torno de 1% do lucro da Petrobras. 6 bilhões. 6 bilhões e 600 milhões. Boa tarde. 6,7. Boa tarde, ministros. Aqui, Diana Tomazelli, da Folha. Ministro, o senhor mencionou que a redução de preços da Petrobras ela pode amenizar o impacto na bomba desse aumento da tributação. Só que a Petrobras hoje ela segue pelo PPI a tendência de preços internacionais, e isso naturalmente pode oscilar. Assim como hoje ela reduziu 13 centavos o preço da gasolina nas refinarias, daqui 1, 2 semanas esse cenário pode mudar e esse cenário se reverter, né? Eu queria saber como que o governo analisa isso, né? Se seriam avaliadas medidas complementares para atenuar o impacto para o consumidor. E eu queria fazer uma outra pergunta. Na semana passada, em meio a esse debate da desoneração dos combustíveis, tanto a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quanto o líder do PT na Câmara, o deputado Zeca Dirceu, defenderam a prorrogação da desoneração. Como que vai ser a conversa com o Congresso, inclusive com a bancada do PT, para defender essas medidas que as próprias lideranças do partido disseram que eram contrárias, pelo menos até o momento do anúncio, né? Obrigada. Olha, aí tem que perguntar para eles. Eu não posso responder sobre uma decisão do presidente da República diante de todos os argumentos que foram levados à sua consideração. Cobra-se do presidente da República, com razão, responsabilidade social que ele está tendo e responsabilidade fiscal que ele está tendo. E ele é campeão de unir essas duas agendas durante seus 8 anos de governo. Então, eu penso que o presidente Lula vai buscar a linha fina entre uma coisa e outra, e, na minha opinião, ele encontrou um meio termo muito adequado de fazer com que o peso da decisão recaísse sobre vários autores. As exportadoras, a Petrobras, que tinha espaço, aliás, um espaço noticiado pela própria imprensa, muito superior ao comunicado para o governo e para vocês, no dia de hoje. Os próprios especialistas dizendo que o espaço é maior. Nós vamos compor um grupo de trabalho, né, com a participação do Ministério das Minas e Energia, Casa Civil, Fazenda, porque nós não temos tido sucesso até aqui para dar maior transparência à tomada de decisões da empresa em relação a esse tópico. Há, inclusive, estimativas de que, por exemplo, o preço do gás pode estar bastante acima do PPI, uma margem exorbitante sobre o próprio PPI, mas são rumores que precisam ser avaliados, porque são informações que estão nos chegando de maneira desorganizada por técnicos de várias áreas,
E nós precisamos checar isso. O que nós queremos, e o pedido do presidente Lula, é dar transparência para a política de preços da Petrobras. Todo mundo sabe que aquela é uma empresa de capital aberto, que tem acionistas estrangeiros, nacionais e a União. Nós queremos que a empresa tenha sucesso, mas nós queremos também que a população, sendo o governo o acionista majoritário, né, que comanda a empresa, que a empresa seja mais transparente no que diz respeito a isso. Será que os 13 centavos é o espaço que existia? Ou será que os especialistas que falavam em 25 a 28 centavos estavam mais corretos? Tudo isso vai depender agora da nova direção. Nós já indicamos os novos conselheiros, vai se compor uma nova diretoria, e aí nós temos esse compromisso firmado em campanha de que essas planilhas, essas memórias de cálculo serão de conhecimento da sociedade, e nós vamos poder fazer uma discussão mais salutar sobre a política de preços da Petrobras. Lembrando que é uma empresa, uma sociedade anônima, que tem suas regras internas, que tem a sua legislação, em que em nenhum momento até aqui foi desrespeitada, muito pelo contrário. Tanto é que nós aguardamos a decisão da Petrobras para tomar a decisão que o governo anuncia hoje. Por favor, ministro. Vai ser, a princípio, Casa Civil, Fazenda, Ministério das Minas e Energia, o próprio Planejamento. Na verdade, nós estamos tratando de duas questões muito distintas aqui, né? A primeira é restabelecer uma política, na verdade, é corrigir uma distorção. Uma distorção de um recurso que foi tirado, um recurso tributário, como eu disse, fundamental para o equilíbrio das contas, das contas públicas, para investimentos em saúde, educação, moradia, recuperação das estradas, da infraestrutura, para diminuir o custo do Brasil, gerar emprego e renda. Então, nós estamos corrigindo uma distorção de um tributo que foi retirado dos brasileiros e das brasileiras para poder financiar as grandes petroleiras, inclusive a Petrobras. Passado isso, há de se ter realmente um compromisso constitucional da Petrobras, respeitada a sua natureza jurídica, de empresa de economia mista, empresa listada na Bolsa, respeitada a sua autonomia, mas há de se discutir com a Petrobras realmente o seu papel social previsto na Constituição e na lei das estatais. Então, não faltará por parte do Ministério de Minas e Energia e desse grupo de trabalho, onde fará parte o ministro Haddad, o ministro Rui Costa, uma mão firme para que nós possamos entender um pouco dessa política de preço nacional que, nos últimos anos, na nossa compreensão, não teve transparência, o que é fundamental quando se trata do interesse público. Eu queria fazer uma observação a respeito da tua pergunta. Os 6,6 bilhões estimados é de toda a exportação, não só da Petrobras, tá? Isso. Sobre todos os exportadores, não só sobre a Petrobras. Porque se você for fazer a conta do 1% que eu falei, não é só da Petrobras. Senão a conta sai errada. Tá bom? 6,660. É isso, gente? Eu estou com... Célia Frouf, aqui do broadcast Agência Estado, ministro. O senhor falou que espera uma reação do Banco Central à decisão de hoje, já que era um dos itens da ata do Comitê de Política Monetária. Eu entendo que não seja a única variável que eles olham, mas é uma variável importante. Eu queria saber se o senhor espera uma reação imediata. Quão imediata o senhor espera essa reação? O senhor esteve com o presidente do Banco Central em Bangalore, na Índia, uma reunião, inclusive,
privado. Então, eu queria saber quando é que o senhor espera essa reação do Banco Central? Se o senhor conversou sobre isso com o Campos Neto. E a segunda pergunta... o Congresso, tanto base aliada quanto oposição, se sentiram alijados dessas discussões. O senhor vai receber alguns parlamentares depois daqui. De qual discussão? Em relação aos combustíveis. Eu não estou entrando no mérito se eles devem ou não, mas eles estão reclamando muito que não participaram das discussões sobre combustíveis. E agora o governo vai precisar do Congresso para levar todas aquelas medidas que o senhor anunciou adiante. Então, eu queria saber também como é que vai ser costurada essa relação com o Congresso novamente. Olha, na verdade, esse anúncio foi feito dia 12 de janeiro. E todos os parlamentares que falaram comigo, com raríssimas exceções, eram a favor de uma medida até mais drástica do que a de hoje, em que foi, por ordem do presidente da República, atenuado os efeitos sobre os preços, inclusive com vantagem sobre o diesel, que vai cair, né, pelo menos no mês de março. Isso nós estamos falando da política da Petrobras, que dura pouco tempo mesmo, né, como já foi observado aqui. É uma política que dura, quando anunciada, dura algumas semanas, depois a Petrobras, pelo seu comitê de preços, reavalia de acordo com a tendência internacional, né, e anunciou hoje ao meio-dia, o que nos deu tempo, até agora à tarde, fechar, com a ajuda da Receita Federal, a medida que vai ser assinada pelo presidente da República. Então não tem alijamento nenhum, até porque a última palavra é do Congresso, né? Agora, quero lembrar também que nós estamos aqui reparando um grave problema que foi cometido durante o processo eleitoral. Só para você ter uma ideia, eu estou me dividindo em vários chapéus aqui. Eu fui hoje despachar com o ministro Alexandre Moraes sobre a dívida da União com os estados. Do que se trata? Se trata exatamente do mesmo problema. Ajudaram contra o chapéu alheio, né? Tomaram o dinheiro dos estados e agora está no Supremo Tribunal Federal uma conta para pagar que esse governo tem que honrar por conta do que foi feito o ano passado, em que o Congresso previu o ressarcimento dos estados, né, em relação à lei complementar que baixou o ICMS, e o presidente anterior simplesmente vetou. E o Congresso derrubou o veto e fica como agora? Uma conta enorme para pagar pelos prejuízos causados aos estados, alguns muito endividados, como é o caso do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Então, nós estamos fazendo, muito pelo contrário, nós estamos ouvindo muitos parlamentares. Eu já recebi, e foi a primeira vez que eu saiba que isso aconteceu no Ministério da Fazenda, todos os líderes aqui, para conversar sobre as medidas de 12 de janeiro. Vou receber agora os líderes para conversar sobre a medida de hoje. Inclusive, a confusão sobre o horário dessa coletiva se deveu ao fato de que eu não sabia se eu recebia eles antes ou depois da coletiva, uma vez que eles vinham às 18 horas para cá e já estão me aguardando, justamente para dar a eles a decisão que foi tomada pelo governo federal, lembrando que a gente podia simplesmente não fazer nada e deixar expirar o prazo previsto na medida provisória assinada dia 1º de janeiro. Mas o presidente Lula resolveu nos convocar, falar com a Petrobras para verificar qual que seria a política dela para o mês de março e nos convocar para encontrar uma solução sopesando todos os interesses. Os interesses da Fazenda Nacional, os interesses do consumidor, os interesses do meio ambiente e assim por diante. E nós conciliamos o econômico, o fiscal, e o social e o ambiental da maneira como ele considerou mais justo à luz de todos os constrangimentos que nós estamos vivendo. Mas isso tudo foi gerado no ano passado. Nós ainda, passados 2 meses, 70% do nosso tempo ainda é dedicado a corrigir as enormes infelicidades praticadas pelo governo anterior. E 30%, eu quero chegar um dia em que os problemas do governo anterior não existam mais, para a gente poder se dedicar ao futuro.
Mas nós estamos aqui correndo atrás de muitos problemas criados. CARF, lei complementar dos combustíveis, a questão do Bolsa Família, como foi feito, o cadastro, a quantidade de problemas que nós estamos tendo que resolver, herdados. Não precisava nada disso ter acontecido. Nada disso precisava ter acontecido. Mas o desespero de 2022 levou a esse caos orçamentário que nós estamos procurando resolver da melhor maneira possível, com responsabilidade e sem demagogia. A demagogia não vai corrigir a economia brasileira, posso garantir a vocês. Medidas demagógicas não são o caminho para resolver os problemas que nós estamos passando. Por isso que, para cada anúncio que é feito, correção da tabela do imposto de renda, novo salário mínimo, é tomada uma medida compensatória para equilibrar os programas do governo federal, com vistas à sustentabilidade fiscal e social. E isso não é simples de resolver em 60 dias, depois do descalabro que foi a atuação do governo federal no ano eleitoral. Boa tarde. O Banco Central? Não, veja bem, eu fiz referência à ata do Banco Central. Se vocês relerem a ata do Banco Central, está dito lá, com todas as letras, que isso não tem um impacto, ao contrário do que o senso comum poderia sugerir, né? Qual é o efeito sobre a inflação? O Banco Central está dizendo, é benéfico no médio e longo prazo. Do ponto de vista econômico, as medidas que estão sendo tomadas e anunciadas hoje são benéficas para a inflação no médio e longo prazo, o que abre espaço, segundo o Banco Central, para a queda na taxa de juros. Isso não sou eu que estou dizendo. A ata do Banco Central. Em entrevista ao programa Roda Viva, também o presidente Roberto Campos Neto reforçou que essas medidas podem sugerir que são impopulares, que são equivocadas, mas não, da perspectiva do Banco Central, isso antecipa o calendário de queda de taxa de juros. Estou reproduzindo argumentos do Banco Central para dizer que o impacto sobre a inflação de médio e longo prazo são benéficos em função do problema fiscal herdado, e isso abre espaço, um espaço absolutamente necessário para a gente começar a reduzir taxa de juros, sem o que nós vamos prejudicar emprego, nós vamos prejudicar crescimento, nós vamos prejudicar reajustes salariais, nós vamos prejudicar tudo o que a gente quer promover. Então, só estou fazendo referência porque economia, ou você vê o todo, né? A pior coisa da economia é quando você vê uma medida isolada e não insere ela no plano que está delineado para a gente sair de uma crise de 10 anos sem crescimento. Sem crescimento. Nós vamos crescer. E, para crescer, nós precisamos ter o dispêndio adequado às necessidades do país, a receita adequada para fazer frente a esse dispêndio e uma redução da taxa de juros. Esse é o nosso plano para esse ano. E, estruturalmente, arcabouço fiscal e reforma tributária. Se a gente cumprir essa agenda esse ano, você pode ter certeza que nós vamos preparar o terreno para um crescimento mais vigoroso da economia brasileira. É isso que está delineado, é isso que nós vamos buscar. Tá bem? Boa tarde, ministros. Chico, acho que vai ter que ser a última aqui, porque eu não tenho mais condição de fazê-los esperar. Tá bem? Boa tarde, me perdoe, mas é que a gente marcou 1 hora aqui de coletiva. Jéssica Santana, do G1, pretendo ser rápida. São 3 dúvidas e uma pergunta. A primeira é para confirmar se a MP sai amanhã no Diário Oficial da União. Sim. Perfeito. Com relação ao GNV e ao querosene de aviação, que também estavam previstos para ser remunerados amanhã, eles serão remunerados? Se sim, em quanto? Não. Não? Então, continua até dezembro de 2000, vão ficar zerados até quando? É isso, Barreirinha? Sim. Até dezembro deste ano, continuam zerados, então, os impostos federais para o querosene de aviação e para o GNV, certo? Perfeito. Terceira dúvida. Sobre imposto de exportação... Exportação. Exportação, perfeito. Não era preciso uma noventena, já que está sendo criado um novo imposto? Não. Não. São 2 MPs ou uma só, Barreirense? Uma só. Não era preciso, então, noventena. Perfeito. E agora a pergunta.
Puxa vida. Não, eu prometo que é a última. A Petrobras já poderia, né, ter abaixado o preço da gasolina há pelo menos 2 semanas, porém ela ficou segurando e anunciou hoje, né? E de certa forma vai compensar, como o senhor bem falou, a reoneração parcial dos impostos. Mas os senhores não temem que isso seja visto como uma interferência, um controle no preço que a Petrobras está praticando do preço das suas refinarias? Isso que seja visto como um controle de preço pelo mercado? Obrigada. Você ouviu? Ele ouviu melhor que eu. Aqui ele vai... Na verdade, ficou absolutamente claro. A sua pergunta já é a própria resposta. Você disse que a Petrobras já podia ter anunciado uma redução de preço há mais de 15 dias. Mas aí é uma decisão interna corpore da Petrobras. Se ela tivesse feito há 15 dias atrás, é uma decisão de governança dela. Se ela tivesse feito há 15 dias atrás, talvez ela teria até facilitado a nossa vida. Na verdade... Nós é que esperamos eles anunciarem para nós anunciarmos. Ontem... Nós ficamos no aguardo deles. Ontem a nossa presença lá foi exatamente para que nós tivéssemos informações, apenas e tão somente isso, sobre o que seria feito diante das informações que já eram públicas, inclusive noticiadas pela imprensa, que ela teria condição, que ela estaria tendo uma política de preço acima do preço de referência, acima do preço de PPI, e isso é algo que o governo brasileiro, o Ministério de Minas e Energia, vai atuar de forma vigorosa e contundente, porque a Petrobras, como eu disse, respeitada a sua governança, respeitada a sua natureza jurídica, ela também tem uma função social que está prevista na Constituição e na lei das estatais. E, portanto, como o nosso governo, além da responsabilidade fiscal tão necessária à estabilização econômica nacional, ele tem um compromisso, o presidente Lula tem um compromisso em combater as desigualdades, fome, miséria, consertar nossas estradas que estão em verdadeira petição de miséria. Então, nós precisamos que a Petrobras seja, e como você mesmo disse, seja transparente na sua política de preço. É a única coisa que o governo brasileiro que vai querer da Petrobras. Pessoal, muito obrigado. CID está... E sobre o etanol, quanto que vai incidir em relação ao produtor e ao distribuidor, porque tem a diferença, né? Nas cadeias de produção. É global, né? É global. É exatamente o que era em maio. Só que em vez de 69 é 47, em vez de 24 é 2. Exatamente a mesma coisa. Exatamente como era em maio do ano passado. Senta aqui, Barreirinhas. O secretário da Receita vai esclarecer, tá bom? Eu vou pedir licença para vocês. O Barreirinhas pode acompanhar um pouquinho mais esse nível de detalhe. Talvez ele acaba de mandar para a Casa Civil, porque ele começou a redigir isso ao meio-dia, né, por causa do anúncio da Petrobras, que ele precisa ter oficialmente. E fez essas contas todas desde então. Então, poucas horas para formular, para atender o presidente da República. Mas ele tem os detalhes todos e pode ficar aqui atendendo vocês, tá bem? Por que não taxar o lucro em vez de taxar o produto e tirar a competitividade no mercado lá fora? Por que não taxar o lucro das empresas? Dá na mesma. Não dá na mesma. O produto sai num valor diferente lá fora, vai ser repassado por preço, evidentemente, pelas empresas. Isso muda a competitividade. Olha, nós procuramos... Está falando da taxação do óleo? A taxação do óleo, como eu vou pedir licença, porque eu vou atender os parlamentares, o secretário da Receita, o secretário executivo, não sei se... Tá bem? Tá bem, eu vou pedir licença, que eu tenho que atender os líderes que estão aí me aguardando desde as 18 horas. Obrigado.
Posso ficar um pouco mais? Pois não? Respondendo sobre a taxação do óleo, há uma compreensão de que essa taxação pode, inclusive, estimular investimentos, geração de emprego e renda no Brasil. Porque isso não é uma política... A aquisição do óleo no exterior, do óleo cru, não é uma política das empresas petroleiras, é uma política de governo. Então, nós entendemos que isso pode estimular investimento das outras petroleiras, inclusive, além da Petrobras, no refino aqui no Brasil, investimentos que poderão trazer divisas e gerar emprego e renda para a nação brasileira. Então, não foi apenas um imposto compensatório, é um imposto regulatório, mas não foi apenas para compensar, foi também para compensar essa distorção que foi criada de forma eleitoreira ano passado, de financiar gasolina com tributo do povo brasileiro. Nenhum estudo, há uma predisposição, vamos chamar assim, de debruçarmos com mais cuidado sobre o plano estratégico da Petrobras. O governo é acionista e acionista majoritário na Petrobras. Então, respeitada, volto a dizer, as regras de governança, a natureza de empresa de economia mista da Petrobras. Todos que já nos conhecem sabem daquilo que nós temos dito reiteradamente, da importância do respeito ao contrato, respeito ao planejamento, de respeito às normas jurídicas, à previsibilidade. Isso nós não vamos abrir mão, porque nós temos noção de que nós precisamos, tanto no setor elétrico, quanto no setor de petróleo e gás, quanto no setor mineral, precisamos do investimento privado, precisamos de respeitar a natureza dessas empresas. Mas uma coisa é respeitar a natureza das empresas, a outra é não exercer o poder regulatório e o poder de implementador de políticas do Ministério de Minas e Energia. E isso nós faremos com muito vigor. Em especial da Petrobras, eu volto a dizer, o que nós vamos debruçar no primeiro momento é na transparência na sua política de preço. Nós queremos mais clareza de o porquê, por exemplo, que há mais de 15 dias se poderia ter reduzido o preço, tanto da gasolina quanto do diesel, e não foi feito nesse período. E, em um segundo momento, qual que é a política de investimento na Petrobras? Porque é absurdo ouvir-se falar como a gente tem visto, vamos agora esperar o novo balanço, que deve ser divulgado aí nas próximas horas, mas a gente vê divulgado os números de lucro da Petrobras, mas quando você debruça sobre esse balanço, normalmente esse balanço também, dentro dele, está acoplado boa parte de venda de ativos, de desinvestimento. Então, nós queremos estudar qual que vai ser a política, qual que é a nova política da Petrobras. Em que ela vai investir, por exemplo. Nós não podemos esquecer que nós vivemos num mundo globalizado onde a transição energética é uma grande prioridade. Nós já somos um exemplo para o mundo. Toda a indústria mundial que quiser produzir de um lápis a um veículo e poder chamar de indústria de produto verde, o Brasil é um solo fértil. Porque, ao contrário dos países desenvolvidos, nós temos uma das melhores matrizes de energia renovável e limpa no país. E o Ministério de Minas e Energia vai perseguir melhorar ainda mais essa matriz para poder atrair investimentos para a nação brasileira. O valor global da gasolina 0,45
sede está zerada. Não, deixa eu ler aqui. Vai ter uma incidência ad rem apenas, que dá esse valor de 2 centavos. Como você sabe, ele é calculado por metro cúbico. Eu não vou ficar entrando no detalhe do metro cúbico, senão vai dar confusão. Mas quando você transforma de metro cúbico para litro, a carga tributária incidente sobre o litro do álcool vai ser de 2 centavos. Tá? O detalhamento vai sair na medida provisória. Eu realmente não queria entrar aqui no detalhamento, porque a gente acabou de redigir ela enfim, depois a gente pode fazer uma tabelinha e tal e expõe. Mas a carga tributária total do álcool por litro será de 2 centavos. Tá? E a medida amanhã, então? Sim. Deve sair na edição extra, né, por conta do horário agora. Sim. Secretário, não tem interrupção. Secretário Fábio Graner, do Jota. Eu queria entender por que mudou de última hora essas alíquotas, porque estava previsto que ia ser 5 centavos o etanol. Queria entender por que mudou de última hora para 0,2 centavos. Mudou de última hora? Mudou. Às vezes parece que não mudou. A gente ficou aguardando realmente esse feedback do ministro, depois de todas as conversas, e a resposta da Petrobras, e aí nós redigimos, terminamos há pouco, recebi há pouco, ainda vou subir para assinar os processos todos. Mas é agora que nós redigimos. Claro, a base jurídica já estava pronta, mas os valores foi agora que nós fizemos. Não queria entender só se tinha sido afetado, porque o ministro mencionou que o preço da Petrobras caiu menos do que ele esperava. Nós estamos aguardando essa entrada de valor, esse input, para fechar a conta, era isso. E se vai ter alguma mudança metodológica na forma de cobrança nessa MP? Não, é ad rem, é por metro cúbico, que transformado, fazendo essa transformação por litro, dá exatamente essa carga tributária. Tá? Você está perguntando o impacto fiscal, né? O impacto fiscal é nulo nesse aspecto, tá? Alô, agora melhorou. Eu queria entender o impacto fiscal do plano geral. Se o senhor puder detalhar por fatia, por medida, e no final das contas, no fim do ano, fica aqueles 28 bi, qual vai ser o saldo final para as contas públicas? Eu vou dar o global, porque tem uma diferença, tá, de etanol anidro, etanol hidratado, ou gasolina A, gasolina B. Então, a gente tem esse detalhamento aqui na tabela. Mas o impacto em 4 meses, né, de 28 de fevereiro a 30 de junho, que são os 4 meses de vigência da medida provisória e desse benefício, dá 6 bilhões, aqui está meio pequenininho, 6 bilhões 613 milhões. Eu vou arredondado, tá? Então 6.613,661 em milhões, 6,6 bilhões de reais, tá? Esse valor é que essa medida é concomitante à aplicação da alíquota de imposto de exportação de óleo cru, que dá exatamente esse valor, daí a nulidade do impacto fiscal. Oi, eu tenho uma dúvida rápida aqui. Desculpa, eu não entendi. É só porque havia uma expectativa, secretário. Nós estamos mantendo nulo isso. Aquele cálculo daquele quadro de janeiro, ele foi feito considerando a desoneração até hoje, até o dia 28. Tá? Essa reoneração parcial, ela frustra a receita em 6,6 bilhões. E é exatamente o que nós estamos recompondo com o imposto de exportação. Significa dizer, é aquilo que o ministro está dizendo, aquilo que ele anunciou nessa mesa em janeiro continua neutro, né? Isso. Eu não lembro de caber, mas era isso, né? 28,8, se não me engano.
Olha, nós já estamos no mês de fevereiro, tá? E não vou entrar ainda, a gente vai fechar ainda as contas, agora a gente já está em execução. Então vamos falar de projeção. Quando nós fizemos aquela projeção, nós prevíamos a desoneração até exatamente essa data de hoje, tá? Se não acontecesse nada, era isso, esse é o nosso compromisso de manter nulo. Como houve uma desoneração parcial, de quanto custa essa desoneração parcial por erário? 6,6 bilhões. Quanto nós vamos arrecadar com o imposto de exportação? 6,6 bilhões. Entende? Então, uma coisa é a projeção de janeiro, outra coisa é a execução orçamentária, que a gente espera seja até melhor, né, na verdade. Secretário, Henrique, aqui da EPBR. Eu tenho uma dúvida em relação à compra do óleo na refinaria. Ele também vai ser reonerado, porque o texto da MP 1157 colocava a compra do óleo na refinaria até hoje e do diesel, né, GLP, até o final do ano para o consumidor. Vai ser afastada essa incidência para evitar o acúmulo de créditos nas refinarias. Um detalhe técnico, você pegou bem, de fato, nós estamos afastando essa incidência do produtor ou do importador para a refinaria. Não tem. É como se você estivesse diferindo esse valor, evitando que determinadas refinarias acumulassem créditos. Tá? Então, não vai ter essa incidência. O que ele está dizendo é o seguinte, existe também a incidência de PIS/COFINS na venda da Petrobras, por exemplo, para a refinaria ou de alguma importadora de óleo cru para a refinaria. Se você tem incidência de PIS/COFINS nessa operação e na saída você tem uma desoneração parcial, algumas refinarias podem começar a acumular créditos. Então, onera o fluxo de caixa dela. Então, a gente está desonerando essa operação para a refinaria, não vai ter tributação. Isso não tem impacto fiscal, na verdade, porque vai ser, como a refinaria não tem crédito, ela vai pagar mais, exatamente o mesmo valor que deixou de ser pago na operação anterior. Isso beneficia refinarias que não têm onde abater esse crédito, né? Não é a caso de refinarias que produzem outros produtos que têm tributação, mas se uma determinada refinaria só produz gasolina, por exemplo, ela poderia ter um problema de fluxo de caixa com isso. Por isso, nós estamos desonerando a operação anterior. No mesmo período de 4 meses. Oi, secretário. Natália, aqui do SBT. Secretário, o que vai contar para daí tomar uma decisão daqui 4 meses sobre a retomada, então, dos 69 centavos e 24 centavos? E se daí, dependendo do que acontecer, vocês podem seguir com essa desoneração parcial? E só para confirmar, a CID segue zerada, então, ela não tem volta da cobrança. Como o ministro disse, agora o Congresso é soberano, né? Nós fizemos uma medida provisória por 4 meses, isso vai ser levado ao Congresso e vai ser discutido lá. Secretário, Geisa Duarte, da TV Globo, só para tirar uma dúvida de leigo, tá? A previsão, então, por 4 meses, essa reoneração parcial. Esse cálculo que o senhor anunciou, que, bom, a gente teve uma reoneração parcial, mas, em compensação, tem uma nova arrecadação com o imposto de exportação, uma coisa compensa a outra, atinge o que estava previsto antes de arrecadação. Mas isso considerando que vai acontecer o quê daqui a 4 meses? É só um período de 4. Veja, se nós não soltássemos medida provisória nenhuma, o que aconteceria amanhã? Voltaria a carga tributária normal, que é aquela anterior. Tá. Então, nós estamos dando uma desoneração parcial, a rigor, né? De uma parcela do que voltaria da gasolina e de uma parcela, praticamente tudo, né? Do álcool é praticamente tudo, 2 centavos, é praticamente nada. Então, nós estamos dando essa desoneração por 4 meses, isso evidentemente vai ser apresentado ao Congresso. A medida que nós estamos fazendo concomitantemente do imposto de exportação tem o mesmo valor dessa desoneração por 4 meses. Então, essa conta é imaginando que daqui a 4 meses a reoneração será retomada 100%. Se a reoneração for retomada e não houver oneração do imposto de exportação, sim, mas aí vai depender do Congresso e, evidentemente, o governo vai sempre defender uma medida que tenha responsabilidade fiscal. Mas, sim, o horizonte dessa medida provisória é de 4 meses. Secretário, uma dúvida sobre a querosene de aviação e GNV. Essa desoneração vai continuar até quando? 4 meses. A medida provisória tem validade de 4 meses. Todas as medidas são relativas a 4 meses. Esses dois, especificamente esses 2 combustíveis, foi decidido manter a desoneração? Isso. Está zerado durante esses 4 meses. Mas por que foi decidido? Veja, é uma decisão do governo em relação enfim, aos consumidores desses produtos. Consumidores finais, né, que são beneficiados por ele.
Secretário, só para tirar uma dúvida, o senhor está batendo na tecla, né, que a medida provisória dura para 4 meses, que é o tempo regulamentar de validade dela. Eu só queria esclarecer, a reoneração de gasolina e etanol, a intenção é que ela seja aprovada e valha depois, mesmo depois desses 4 meses, né? Boa pergunta. Veja, uma coincidência do tempo de validade da medida provisória, caso não seja convertida, com o que está escrito na medida provisória. É um prazo fixo, está lá escrito na medida provisória que essa desoneração parcial vale até o final de junho. Então, Março, a partir mais de junho, julho, a gente volta para os 69 centavos? Veja, é uma medida provisória que está sendo apresentada ao Congresso. Vai depender do debate no Congresso, enfim. Mas digamos que o... Se for aprovada exatamente do jeito que foi enviado, essa desoneração parcial vale por 4 meses. E a gente volta para a situação que nós estaríamos amanhã sem essa medida provisória, é isso. Tá. Então, a partir de julho, subiria para 69 e 24 centavos. Então, o que aconteceu assim, juridicamente? Em janeiro, fevereiro, nós tivemos essa medida provisória que baixou para 0. Nos próximos 4 meses, é como se a gente estivesse estendendo ela com uma desoneração menor. É isso. Secretário Eduardo Rodrigues, da Agência Estado. Eu preciso para que saia essa medida provisória. Sim, secretário. Caso o Congresso opte por manter a taxação do óleo cru da exportação e manter também a desoneração dos combustíveis, atenderia, no caso, o governo, a Receita, manter essa taxação da exportação? Isso não está na nossa análise hoje. A nossa análise é realmente de manter o compromisso do governo em janeiro de enfrentar o déficit desse exercício. Não há nada de planejado em relação ao futuro. Obrigado, gente. Tá aí, nós acompanhamos ao vivo de Brasília a entrevista coletiva iniciada pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eles responderam aos jornalistas sobre a tributação dos combustíveis. Para essa e outras informações, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima noite de terça-feira para você e até a próxima.